Olá pessoal, beleza com vocês? Mais uma vez aqui no nosso curso de matemática e vamos fazer algumas questões envolvendo frações, beleza? Nós temos várias questões, nós já vimos no nosso curso aí envolvendo frações, por exemplo, números racionais, né, que são as frações, em que o numerador pertence aos inteiros e o denominador pertence aos inteiros menos o zero. Temos também questões envolvendo razão e proporção e divisão proporcional, beleza? E também é regra de três simples e composta que geram o quê? Proporções que nada mais são do que a igualdade de razões, e razões são frações. Mas há pedidos aí, né, pessoal, questões com frações, porque às vezes aparece no edital questões envolvendo frações. Então eu separei aqui umas questões, tá ok? Para te ajudar. Vamos lá comigo? Primeira questão aqui, tá bom? Fala assim, ó, TRF do Distrito Federal. O eletricista vistoriou as instalações elétricas de 48 salas de um prédio. Então nós temos 48 salas de um prédio, certo? Na primeira semana, o número de salas vistoriadas correspondeu a 1/4 do total. Na segunda semana, correspondeu a 1/4 do número restante. Na terceira semana, vistoriou 14 salas. E na quarta semana, terminou o serviço. Quantas salas ele vistoriou na quarta semana? Vamos lá comigo então. Faz o seguinte, para ficar organizado. Primeira semana. Segunda semana. Terceira semana. Quarta semana. Beleza? Então, na primeira semana, ele fez o quê? Nós sabemos que o total são quantas? Opa, são 48 salas. São 48 salas. Beleza? Então, na primeira semana, 1/4 do total. 1/4 do. Aprendeu o seguinte, ó, esse detalhezinho, essas preposições do, de, da, nessas preposições da matemática são multiplicações, beleza? Elas são multiplicações. Então, eu quero que você faça o seguinte, ó. Na primeira semana, foi o que, Josmar? Na primeira semana foi... Na primeira semana foi 1/4 do total. 1/4 de 48. Correto? Então, 1 vezes 48, 48 sobre 4, 12. Né? Multiplicação de frações, multiplico o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aqui de baixo 48 tem o número 1, que não precisa aparecer na verdade, né? Nem precisa. Então, na primeira semana, nós temos que ele vistoriou ali, né, as instalações de 12 salas. Na segunda semana, a questão diz o seguinte, que corresponde a 1/4 do número restante, 1/4 do, novamente, 1/4 do número restante. Se o total eram 48 e já foram vistoriadas 12, de 48 para 12 faltam quantas ainda? Mas faltam 36 salas. Então, na segunda semana, foi feito o quê? Foi feito 1/4, não é isso? De 36. 1/4 de 36. Esse 36 é o quê? Esse é o restante. Porque o total não são 48. Já foram vistoriadas 12 na primeira semana? Já. Então, agora, percebeu o seguinte. 36. Agora, novamente, 1/4 de 36, multiplico de cima, 1 vezes 36, 36 por 4 dá 9. Então, na segunda semana, nós temos aí, ó, 9 salas vistoriadas. Beleza, vamos continuar. Josmar, terceira semana, vamos lá. Na terceira semana, vistoriou 14 salas, já deu a resposta, tá bom. Terceira semana, 14 salas. Tá aqui. E na quarta semana terminou o serviço. Se terminou é o que falta para 48. Já foram feitas o quê? Já foram feitas 12 com 9, 21, 21 com 14, 35. 35 para 48 faltam 13. Então, 13 foram as salas vistoriadas, né? A quantidade da quarta semana. Essa foi a pergunta. Quantas salas foram vistoriadas na quarta semana? Então, 13. Resposta letra D. Tranquilamente.
uma questãozinha envolvendo frações. Beleza? Então, assim, percebeu o seguinte, Osmar, podemos criar equações? Podemos, sem nenhum problema. Podemos criar equações também. Como? Ah, o total era x. Daqui a pouquinho. Como também não. Então, eu vou dar, assim, eu vou fazer da seguinte maneira com vocês. Eu vou criar algumas formas algébricas, algumas pessoas têm facilidade nisso, outras não têm. E é uma forma mais prática também. Então, vamos trabalhar dos dois lados. Belezinha? Vamos lá comigo então. Questão número 2. Né? Então, questão 1. Fechado. Questão 2. Olha só. Nessa questão 2, nós temos o seguinte. Faz só uma correçãozinha nela aí, tá faltando os números aí, que não apareceram. Só fazer uma correção rapidão. Vamos ler aqui, ó. TRF quarta região. Um armário tem 4 prateleiras, certo? Um armário tem 4 prateleiras. Do total de processos que o auxiliar judiciário deveria arquivar nesse armário, que tem 4 prateleiras. Então, vamos dar ênfase ali, ó. Né, ó, tem 4 prateleiras. Do total de processos que o auxiliar judiciário deveria arquivar nesse armário, sabe-se que um quinto foi colocado na primeira prateleira. Na primeira. Aí depois fala, ó, um sexto na segunda, que tá faltando aqui. Então, eu vou colocar um sexto na segunda prateleira, que tá faltando, vamos corrigir, tá? Um sexto na segunda prateleira. E 3/8 na terceira. Tá faltando aqui 3, vamos colocar 3/8 aqui, ó. 3/8. E 3/8 na terceira prateleira. E os 62 processos restantes na quarta prateleira. Assim sendo, o total de processos arquivados era... Beleza. Então, olha só. Nós temos 4 prateleiras, certo? 4 prateleiras. Então, na primeira foi colocado um quinto, né? Depois colocado o quê? Um sexto, depois 3/8, e ainda sobraram o quê? 62 processos. Vou fazer assim, ó. Vou fazer primeiramente de maneira algébrica mesmo. Osmar, total, vou chamar de x, não tem problema, tem pessoas que gostam de fazer assim. Então aqui vai ter para todos os gostos, tá bom? E depois faz de um jeitinho mais prático, beleza? Aí esse jeitinho mais prático tem que pensar um pouquinho mais, tá bom? Faz das duas maneiras, sem problema. Osmar, eu prefiro fazer com equações, passei minha vida toda fazendo equações, então continue. Assim que você sente à vontade, então faça assim. Osmar, prefiro fazer mais com um jeito mais prático, eu acho mais... Fica à vontade, tá bom? Então, das duas maneiras. Porque tem gente que prefere de uma, tem gente que prefere da outra. Então, aqui a gente está para quê? Para te ajudar. O que eu quero é que você acerte a questão. Esse é o objetivo. Vem cá comigo. Então, olha só. Faz de um jeito aqui mais algébrico primeiro, né? Como da escola, a gente aprendeu. 4 prateleiras. Então, na primeira, segunda, terceira e quarta. Primeira, segunda, terceira e quarta prateleira. Aí fala, do total de processo, eu vou chamar o total de x, tá bom? Para formar algébrica primeiro. Então, você está dizendo que o total são x? Estou. Depois faz do outro jeito, tá bom? Fique tranquilo aí. Depois faz um jeitinho aqui bem legal, vão gostar também. Então, do total de processos que o auxiliar judiciário deveria arquivar nesse armário, sabe-se que um quinto de quem? Do total, que é o total? X, então 1/5 de x, correto? 1/5 de x, foi colocado na primeira prateleira, 1/6 na segunda, então 1/6 de x, que é o total que nós chamamos, na segunda, 3/8 na terceira de x e os 62 na quarta prateleira. Isso aí são as 4 prateleiras, mas se você pegar essas 4 prateleiras e você somar as quantidades, Osmar, vai ter que voltar para quem? Para o total. Concorda comigo? Então, nós montamos aqui uma equação do primeiro grau, envolvendo o quê? Frações. Posso fazer assim? Posso. Tem gente que se sente mais à vontade assim. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos 1/5 de x, mais na primeira prateleira, mais 1/6 de x, que é o total na segunda prateleira,
mais 3/8 de x na terceira prateleira, mais 62 processos restantes na quarta prateleira. Mas se eu somar todos eles, Josimar, tem que voltar para o total, que é x. Pronto, uma equaçãozinha do primeiro grau. Beleza? Como é que nós fazemos isso aí? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum, o MMC, né, ó, dos dois lados. Por que dos dois lados? Porque se for dos dois lados eu posso cancelar depois. Quando você tira o MMC dos dois lados da igualdade, do primeiro e segundo membro, você pode depois cancelar. Então, MMC entre 5, 6 e 8. Vamos lá? Dá por 2, o que não dá repete, lembra? 3, 4. Dá por 2 ainda. 2, 1, 3, 5. Aí dá 3, o que não dá repete. Dá 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24, correto? E depois 24 vezes 5. Então, aí vai dar 120. É o mínimo. Então, eu vou tirar 120 do lado de cá, do lado de cá. Estou fazendo primeiramente de forma algébrica, Josmar. Depois eu quero fazer de um jeitinho prático. 120 por 5, correto? Que vai dar 24. 24 vezes 1x, 24x, mais 120 por 6, 20 vezes x, 20x, mais 120 por 8, 15, 15 vezes 3x, 45x, mais 120 aqui tem 1, né? 120 vezes 62, 7.440. E aqui tem 120 por 1, 120 vezes x, 120x. Como eu tirei mínimo dos dois lados, eu posso só cancelar. Agora é só para lá e para cá, não é isso? Então eu vou ter o quê? Ó? Eu vou ter isso aqui, ó. 24x, 20x e 45x. Beleza? Vou passar para o outro lado. Então vai ser o quê? 24x mais 20x mais 45x dá 89x. Então, somando esses três aqui, ó. Esse, mais esse, dá 89x. Vai ser o seguinte. Eu vou ter, voltando aqui, 7.440, que é igual a 120x menos 89x. Correto? Então, eu vou ter 7.440, que é igual a 31x. O 31 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x vai ser quem? 7.440 por 31. Correto? 7.440 dividido por 31 dá 240. 240. Então, x, que é o total, dá 240. Agora é o seguinte. Essa maneira que eu fiz foi a maneira convencional. Né, Josmar? Foi uma maneira mais o quê? Algébrica, correto? Que de frações mesmo aqui, ó, fui só para armar. Daqui para cá a equação do primeiro grau. Beleza? Então aqui, ó, resposta letra A. Vamos marcar a letra A logo ali? Aqui. Resposta letra A. Correto? Tá. Agora, como é que nós poderíamos fazer essa questão de uma maneira mais prática um pouquinho? Vamos tentar fazer sem ser com muita forma algébrica? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Aqui, ó. Fazer a questão 2 de novo aqui. Beleza? Tentar fazer de uma maneira mais prática. Então, ela fala o seguinte, né? O armário tem 4 prateleiras. Então, primeira prateleira, segunda, terceira e quarta. Beleza? A questão fala que 1/5 do total foi colocado aqui. Depois, 1/6 na segunda, 3/8 na terceira e sobraram ainda 62 processos. Eu gosto de fazer assim, ó. Olha como eu gosto de fazer. Tá vendo aqui essas frações? Tá vendo aqui? Vem cá comigo. Tá vendo essas frações aqui? Essas frações aqui, na verdade, elas têm denominadores diferentes. E quando isso acontece, eu estou vendo um jeito mais prático agora. Tenta acompanhar meu raciocínio, tá?
que eu faço aqui? Eu tento fazer o seguinte, mas quando eu pego uma questão que envolve frações, para facilitar a minha vida, o que eu faço? Eu faço com que essas frações, elas possuam os mesmos denominadores. Porque nós aprendemos lá em razão, embaixo é tudo que eu tenho, em cima é aquilo que eu uso. Então embaixo aqui, ó, vai significar quantas partes o meu inteiro foi dividido. Então eu quero fazer essa questão de maneira bem prática, mas para isso, Josmar, eu vou evitar, lógico, ó, vou evitar isso aqui tudinho, vou evitar esse monte de conta aqui, ó. Vou evitar isso aqui. Mas para isso eu preciso de quê? De raciocínio, de interpretação. E é o que nós vamos fazer aqui agora, questões com frações. Separei várias questões de tribunais, questões bem legais, né? Para você ficar craque. Então a questão é a seguinte. Peguei uma questão com frações. Josmar, primeiro passo. Faça os denominadores ficarem iguais. Como é que eu posso fazer isso? Tirando o MMC. Ou então pode fazer assim, ó. 6 vezes 5. 6 vezes 5. 30. 30 vezes 8. 240. Josmar, 240 é um múltiplo? É, só não é o mínimo. Tem pessoas que, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, tá? Josmar, você pegou o 5, o 6 e o 8. E você tirou o MMC, deu 120. Se eu tivesse pego 5 vezes 6 vezes 8, 5 vezes 6, 30, 30 vezes 8, 240, e colocasse aqui embaixo, daria a mesma resposta. Porque 240 também é múltiplo desses números. Só não é o menor, só não é o mínimo múltiplo comum, mas é múltiplo do mesmo jeito. Eu preciso, na verdade, de um número que esteja aqui embaixo que seja múltiplo. Mas a tia ensinou pra gente o que lá no tempo? Olha, Josimar, você precisa de um múltiplo aqui embaixo, mas para diminuir suas contas, não coloque qualquer múltiplo, coloque o menor múltiplo comum. Tá me entendendo? Então, muitas vezes a pessoa vê aqui, ó, 5, 6, 8, tem aluno que é esperto, tem uns que tira aqui, ó, outro não vai, sabe o que? Vai multiplicar, 5 vezes 6 vezes 8, coloque, dá a mesma resposta no final. Por quê? Porque quem vai entrar aqui seria 240. 120 é múltiplo dos 3? É. 240 é múltiplo dos 3? Também é, só não é o menor, mas a resposta vai dar a mesma no final. Só que vão ficar um pouquinho maiores os números. Mas às vezes ter números maiores e evitar um monte de conta, vale a pena. Tá bom? Então volta lá comigo. Osmar, pro método prático. Vamos lá comigo, método prático. Separei 10 questões aqui pra mim. Estou na segunda questão ainda, eu quero ir devagarzinho. Não tô com pressa. Beleza? Questões com frações. Quero que você entenda o raciocínio. Osmar vai fazer o que aqui? Eu vou igualar os denominadores. Ou você multiplica, ou você tira o MMC. Como nós já fizemos antes, 5, 6 e 8, 120. Vamos lá? Então, eu vou fazer todas as frações. Essas frações ficarem com o mesmo denominador. 120, 120 e 120. Beleza? Aí você divide, ó. 120 por 5, 24. 24 vezes 1, 24. 120 por 6 dá 20. 120 por 6, 20. 20 vezes 1, 20. 120, né? Por 8, 15, que dá 45. O que eu quero falar para você é o seguinte. Quero falar isso aqui para você, quer ver que legal? Falar 1/5 é falar 24 120avos. Falar 1/6 é o mesmo que falar 20 120avos. Falar 3/8 é falar 45 120avos. O que eu quero que você perceba é isso aqui, ó. A questão já está pronta, acredita? Quero que você perceba o seguinte. O nosso inteiro, Josimar, tem quantas partes? Embaixo é tudo que eu tenho. O nosso inteiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 120 partes. É o meu todo. O meu todo tem 120 partes. Mas eu já usei quantas partes? Eu já usei 24. Eu já usei mais 20. Eu já usei mais 45.
Então, eu já usei 20 partes. Já usei 24 partes, digamos. Aqui é 20, né? Deixa eu corrigir aqui. Eu já usei mais 20 partes. E eu já usei, Josimar, 45 partes. Eu já usei quantas partes no total? Do meu 120 eu já usei 24, eu já usei mais 20, eu já usei mais 45, eu já usei 89 partes. Então, na verdade, nós usamos 89 partes. Quantas partes sobraram? Sobraram, na verdade, é só subtrair. Sobraram de 120 menos 89, sobraram 31 partes. Só que essas 31 partes, Josimar, que sobraram, essas 31 partes que sobraram, vou colocar outra cor aqui, peraí. Vou colocar a abóbora. Essas 31 partes que sobraram é de quem, na verdade? 62. Então, eu posso falar que essas 31 partes correspondem ao número 62. Então, é só você pegar e falar o quê? Josmar, 62 que sobrou para 31 partes corresponde o quê? 2. Então, quer dizer que cada partezinha dessa vale quanto? Vale 2. Mas nós temos quantas partes no total? Nós temos um total de 120 partes. Se eu tenho um total de 120 partes e cada uma vale 2, 120 vezes 2, 240. Isso é o meu todo, por isso a resposta, letra A. Que massa, tá vendo aí? Essa é uma maneira de você fazer sem ser de forma algébrica. Entendeu? Vou explicar de novo. Olha só, eu Josimar, só faço assim. Depois você faz 1, 2, 3, 4, você começa a acostumar com isso aqui, fica top demais. É bem mais fácil, Josimar, que mexer com esse monte de contaíra aqui. Pensando como? Pensando assim. Pega as minhas frações, igualo os denominadores. Embaixo é tudo que eu tenho, mas todos têm que ser iguais. 120, 120, 120. Aí minha cabecinha pensa bem assim, Josimar, o meu todo tem 120 partes. Beleza. Olha como é que faz sentido. Das 120 partes, eu já usei 24 na primeira prateleira, porque em cima é aquilo que eu uso. Das 120 partes, eu já usei 20 na segunda prateleira. Das 120 partes, eu já usei 45 na terceira prateleira. Eu já usei quantas partes do meu todo de 120? Eu já usei 89 partes. Então, sobraram quantas partes? 31 partes. Mas aquilo que sobrou é para os 62 que estão aqui. Então, 31 partes para 62 ou 62 para 31 partes, 62 dividido por 31, cada parte vale 2. Se cada parte vale 2, o meu total são 120 partes. 120 vezes 2, 240. E isso aqui é tão legal que se você quiser encontrar os separados também tem. Quer ver? Ó? Na primeira prateleira, quantas partes que eu usei? 24 partes. Cada parte vale 2. Quanto? 2. Então 2 vezes 24, 48 na primeira prateleira. Na segunda prateleira, eu usei 20 partes. De 120 eu usei 20. Mais 20 partes de quanto tamanho? De 2. 20 vezes 2, eu usei 40 na segunda prateleira. Na terceira prateleira, né? São processos, só não estou lembrando aqui. Processo mesmo, né? TRT. Então, na terceira prateleira, eu usei 45 partes. Mas cada parte é quanto? 2 processos. Então, 2 vezes 45, 90 processos. Então, eu usei aqui 48 processos, 40 processos, 90 processos. Com 62 processos, somando todo mundo, tem que dar 240 processos. Beleza? Muito legal de fazer a questão desse jeito, tá? Agora, é óbvio, Osmar, eu prefiro assim. Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom? Essa aqui é a forma convencional de nós fazermos. Mas eu, particularmente, adoro fazer assim. Fica mais rápido. Entendeu? Fica muito mais rápido. Mais rápido, mais prático, mais interessante. E eu encontro quem eu quero. Ó, faço só as fraçõezinhas aqui, faço um desenho e encontro quem eu quero na primeira prateleira, 24 partes de 2 processos.
dão 48 processos. Na segunda prateleira, 20 partes com 2 processos, dão 40 processos. Dão 90 processos mais 62 processos. Se ele quisesse em cada prateleira, nós respondemos. Ele quer o total de processos, nós também respondemos. Beleza? Ok? Aqui comigo de novo. Então, assim, para você ver como é que é, né? Bem interessante essas questões. Osmar, fica legal de fazer assim? Fica demais. Demais, 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 demais. Belezinha? Terceira questão, vamos lá. Vem comigo. TRT Piauí, fala assim, ó. Dos X reais que foram divididos entre 3 pessoas, sabe-se que a primeira recebeu 2/3 de X, até colocou X já, né? Então, diminuídos de 600 reais, a segunda 1/4 de X e a terceira a metade de X, diminuído de 4.000 reais. Nessas condições o valor de X aí é que essa tá bem para fazer conta mesmo, né? Vamos só montar aqui primeiro, verifica, ó. Sabe que a primeira recebeu 2/3. Então a primeira recebeu 2/3 de X diminuídos de 600. Correto? A segunda, 1/4 de X. E a terceira, metade de X diminuído de 4.000 reais. Nessas condições, o valor de X é... Então, nós temos aqui, né? A primeira pessoa. Qual é outra cor? Primeira pessoa. Segunda e terceira pessoa. Beleza? Aí eu sei o seguinte. O total é quanto, Osmar? Dos X reais, lá em cima, ó. Faz aquela primeira maneira, né? Algébrica, ó. 2/3 de X menos 600. Mais 1/4 de X. Mais... Opa, para frente. Para trás. Mais metade de X menos 4.000. Isso tem que voltar para quem? Para o X, que é o total. Concorda? Novamente aqui. Tirar o mínimo dos dois lados. Depois eu vou cancelar. Tá bom? Podemos fazer isso. Ó, 3, 4 e 2. Mas não quero tirar MMC. Então faz o seguinte, multiplica. 3 vezes 4 vezes 2, 3 vezes 4, 2 vezes 2, 24. Pronto, 24. Se colocar 24 aqui dá certo do mesmo jeito. Ah, não, falaram que tem que tirar o MMC. Nada a ver. É melhor? É. Mas é necessário? Não. Porque muitas vezes até você tirar 3, 4, 2, faz o risquinho. E ó, o tempo tá passando na prova. Então muitas vezes se você quiser tirar um... Não tem que ser um mínimo múltiplo, pode ser qualquer múltiplo. Porque eu quero o número aqui embaixo, mas que dê para eu dividir por 3, por 4 e por 2. Então não tem que ser apenas o menor, pode ser qualquer múltiplo, beleza? Tá suando aqui. Olha só. 3, 4, 2, 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24. Pode ser 12 também, 12. 12 dá por 3, 12 dá por 4, 12 dá por 6, por 2? Dá. Então vamos colocar 12 mesmo. Seria o mínimo. Mas se colocar 24 dá certo do mesmo jeito. Tá bom? Então lá. 12 por 3, 4, 4 vezes 2, 8. Menos, aqui embaixo é um que não aparece, né? Então vai ser o que na verdade aí? 12 por 1, 12. 12 vezes 600. 7.200. Mais 12 por 4. Por 4 aqui, ó. 3 vezes x, 3x. Mais 12 por 2, 6. 6 vezes x, 6x. Menos, né? Aqui dá 1, né? Que é o que está embaixo. Então, 12 vezes 4.000. 48.000. Aqui embaixo tem 1 também. 12 por 1, 12 vezes x, 12x. Aí, como você... Pode apertar aqui? Obrigado. Como você, por exemplo, tirou o mínimo dos dois lados, você pode cancelar. Agora é só continha mesmo, né?
Ó, somando aqui, ó. 8 mais 3, certo? 11. 11 mais 6, 17. Então, fica 17x, correto? 48 com mais 7.200 ali, né? Mais 55.200, que é igual a 12x. Passo para o lado de cá subtraindo, então vai ficar 5x, que é igual a 55.200. Passo 5 dividindo, né? 11.040. Beleza? Então, 11.040, a gente pega e faz o seguinte, Osmar, qual vai ser a resposta lá? A gente volta lá e marca a letra C. Vermelho. Bem, letra C tá aqui. Olha só, essa questão aqui já, você vê que essa questão aqui ele já complicou um pouquinho. Porque o que ele fez aqui, ó? Ele não deu só as frações, foi maldade. Ele deu as frações e ele subtraiu 600. Ele deu a fração e subtraiu 4.000. Então, nessa casa aqui, ó, nesse caso, a gente faz aquela forma algébrica mesmo. A verdade é o seguinte, é bom saber das duas maneiras, tá bom? Ah, eu quero saber... Não, saiba das duas, tá bom? Essa nossa aula com frações, eu quero mostrar isso pra você. Quero que você perceba que eu posso fazer de um jeito ou de outro. Ou até mesmo dos dois, belezinha? Esse é o grande lance. Osmar, eu tenho que me preparar de tal maneira que eu não tenha somente um caminho para chegar ali. Eu tenho várias opções para chegar até ali. Tá bom? Não vamos ser pessoas limitadas, muito pelo contrário. Eu quero saber o que a concorrência sabe e o que eles não sabem. Esse é o grande lance do nosso Grão Online. Beleza? Então até daqui a pouco com mais questões envolvendo frações. Até breve.